Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Eu não sei para onde vou de Bispoeta. Eu não sei para onde vou, mas a cada dia escrevo meu destino e não devo vacilar, cair de novo. Várias portas são abertas, amor, trabalho e seriedade. Algumas indicam verdade, outras, largas, tocam alertas. A vida oferta belezas e algumas armadilhas. Melhor mantê-las a milhas e confiar nas firmezas que a intuição nos concede. Essa voz interior indica um ser superior que os nossos passos rege. Boa tarde. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que por que eu sempre inicio as nossas teleaulas com um poema. Os poemas são muito caros para mim. Através dos poemas, nós conseguimos ter a nossa sensibilidade aguçada e também tem um detalhe muito importante. Os poemas, além de nos fazer memorizar, ou melhor dizendo, vamos falar de decorar, fica mais bonito. Decorar significa colocar no coração. Então, sempre nós podemos colocar no coração tanto um poema, quanto talvez uma fórmula matemática, talvez um período histórico que nos interessa. É muito interessante vocês perceberem como é importante gostar, mas gostar de coração mesmo, decorar, conforme algumas pessoas falam, decorar, colocar no coração. É por essa razão que eu sempre vou iniciar as aulas com um poema. Tudo bem? Muito bem. Vamos prosseguir com as nossas teleaulas. Hoje nós encerraremos o nosso estudo de pronomes, é a nossa 31ª parte. Hoje encerramos o nosso assunto referente a pronomes. Em seguida vem o substantivo. Muito bem. Pronome. Não pertence à boa norma da língua repetir sob forma pronominal a função sintática já desempenhada pelo relativo. São escassos os exemplos como os seguintes. Vamos ver os exemplos para entender melhor. Nome, aqui vai o nome da pessoa, de quem se fala. Que tu dissesse a brisa perfumada, lasciva perpassando pelas flores. É um exemplo de Casimiro de Abreu. É uma construção pouco comum e realmente dificilmente na literatura contemporânea nós vamos encontrar esse tipo de construção, que tu. Esse to aqui significa a contração do T mais o artigo o. Por isso significa to. Tudo bem? Vamos prosseguir. Um outro exemplo agora de Almeida Garrett. O homem que se destina ou que o destinou seu nascimento a uma vocação pública não pode, sem vergonha, ignorar as belas letras e os clássicos. É outro tipo de construção também que nós não vamos encontrar modernamente. É preciso distinguir cuidadosamente esse caso de outro aparentemente igual, em que não se trata de que, pronome relativo, mas que, conjunção causal ou consecutiva, com elipse do intensivo, tão ou tal. Vamos ao exemplo. Exemplo de João Ribeiro. O português odierno. Opa, para tudo, Elide. Odierno. O que é odierno, Elide? Odierno significa atual. Eu fiz questão de manter a escrita do professor Bechara para nós podermos enriquecer o nosso vocabulário. E um dia, se nós encontrarmos essa palavra odierno, nós já vamos saber que significa atual. Tudo bem? Voltando, o português odierno não é nem a língua de sábios, nem de filósofos e pensadores que não os há. Essa é uma escrita de João Ribeiro. Tem um outro exemplo aqui de Antero de Figueiredo. Tenho os pés que os não sinto, dizia ele ao seu vizinho. Isto é, tenho os pés de tal maneira que. Já vimos que cujo, como pronome relativo, traduz a ideia de posse, com o valor de dele, dela, do qual e da qual. Vamos ver aqui um exemplo aleatório. O livro cujas páginas, que é igual às páginas do qual, as páginas dele, as suas páginas. Conforme a função
do núcleo do sintagma nominal, do qual esse pronome serve de adjunto, cujo pode vir precedido de preposição. O proprietário cuja casa aluguei, a casa do qual aluguei. Perceberam o emprego do uso cuja? Nós vamos ver com mais detalhes o emprego desse pronome. Os pais a cujos filhos damos aula, aos filhos dos quais, significa aos filhos dos quais. Os pais de cujos filhos somos professores, representa dos filhos dos quais. Os pais de cujos filhos somos professores, também representa dos quais. O clube em cujas dependências faço ginástica, nas dependências do qual. Isso significa, essa explicação aqui no final, que essa construção, o clube em cujas dependências, poderia ser dita de outra forma. Poderia ser dita, o clube nas dependências do qual faço ginástica. Então é uma forma de reduzir essa expressão. O clube em cujas dependências faço ginástica. Se nós empregarmos o cujo corretamente, nós vamos ter condições de enxugar o nosso texto. Tudo bem? Para o emprego correto de cujo, além do que já dissemos antes, convém atentar para as 3 seguintes construções viciosas. Vamos ver quais são as construções viciosas. Em vez de cujo, empregar um relativo que, quem, precedido da preposição de, para referir-se à ideia de posse. Dever-se-á construir, não posso trabalhar com uma pessoa de cujos métodos discordo. Do método dela, do método da qual. Pausa para a água. Vou pegar com a mão direita aqui, enquanto eu tomo água. Caneca personalizada, coisas de elite. Prosseguindo, vamos ver aqui então, dever-se-á construir. Não posso trabalhar com uma pessoa de cujos métodos discordo, do método dela, do método da qual. O caso B, também não é para imitar o emprego de cujo eflexões, significando o qual, eflexões. Os exemplos que dele se nos deparam na pena de um bom conhecedor de idioma, como Filinto Elísio, se devem explicar como uma iniciativa do idioleto do escritor, mas que não ganhou foros de cidade. Vamos ver aqui alguns empregos. O livro, cujo eu comprei ontem, é excelente. Esse é um emprego vicioso, não se deve aplicar o cujo nesse caso aqui. Nós vamos dizer simplesmente, o livro que eu comprei ontem é excelente. E não o cujo, aqui não se empregaria o cujo, certo? Então ele está mostrando quais são os exemplos de não utilização do cujo. Aqui, por exemplo, no caso C, empregar artigo definido depois de cujo. O pai, cujos os filhos estudam? Não, também é um emprego não indicado. Se nós vamos utilizar o cujo, nós vamos dizer simplesmente o pai, cujos filhos estudam aqui. Tudo bem? Muito bem. Vocês perceberam que enquanto nós estávamos fazendo a nossa aula, ficou um livro aqui quase como participando da nossa aula. O livro é esse aqui. É o livro O Prazer das Palavras, do professor Cláudio Moreno, aqui, doutor Cláudio Moreno, professor de língua portuguesa, filólogo, a quem eu tenho muito respeito e que me ajudou muito a ser um professor menos purista, menos impositivo. Com o professor Cláudio Moreno, nós vamos aprender o prazer das palavras e vamos aprender também que as palavras têm uma história. E essa história que o professor conta nesse singelo livro, O Prazer das Palavras. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão gostar muito. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue se inscrevendo no canal, continue dando seu ok, dando seu positivo, fazendo as suas perguntas, viu, Gisélia? Pode fazer perguntas que eu terei o maior prazer de responder. Zanir, se você quiser fazer perguntas também, Zanir,
Pode fazer aqui no YouTube mesmo, pode fazer pelo Zap, como vocês preferirem. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.